Irmão, sou grato a Deus por ser convidado para trazer a mensagem nesta quarta-feira, nesse culto de oração. Sempre quando nos é deixado o convite, a gente acaba estudando mais, orando mais, pedindo a Deus que a revelação da palavra. O pastor Alberto, quando me fez o convite para trazer a mensagem hoje, foi assim, há tanto tempo que eu fiquei até meio assim pensando, mas por que 6 meses atrás eu já fez o convite? Tive bastante tempo, mas fiquei pensando, qual a mensagem que eu deveria trazer? Porque toda a palavra de Deus ela é uma mensagem. E lendo, pedindo a Deus, orando, Deus ponhou na minha mente, no meu coração, para trazer uma mensagem bastante conhecida dos irmãos. É uma parábola que está no livro de Lucas, o capítulo 15. Achei muito interessante de como Jesus, onde ele estava, tinha multidão de pessoas, e ele sempre falava por parábolas. No capítulo 15, os 2 primeiros versículos diz: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Acho muito interessante no começo do capítulo, que onde Jesus estava, tinha multidões, e sempre lá estavam os fariseus, os escribas escandalizavam, porque eles somente acreditavam naqueles que andavam sobre as ordens da lei, e eles mesmos não cumpriam a lei, mas eles tinham todo o conhecimento, e porque Jesus recebia pecadores, publicanos, eles se escandalizavam. Então Jesus conta uma parábola. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. O que eu acho muito interessante dessa parábola é que estava mostrando que Jesus veio para salvar os pecadores. Ele veio para buscar o que estava perdido. No verso 7 ele diz: digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que eu acho muito importante é o arrependimento, é a verdadeira conversão daquele que se arrepende, reconhece seus próprios pecados. A seguir ele conta outra parábola da dracma perdida, que uma mulher tinha 10 dracmas e foi conferir, só tinha 9. Então ela varre toda a casa, procura até encontrar. Quando ela acha, ela se alegra, chama as vizinhas, amigas e se regozija por ter achado aquela dracma perdida. Não é o valor de uma moeda, mas o que Jesus fala no verso 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essas 2 parábolas falam de arrependimento, mas o estudo que eu quero trazer é a respeito da parábola do filho pródigo, que começa no versículo 11. Essa parábola deveria ter um outro nome, um outro título, porque examinando aqui diz que deveria se chamar o pai que espera pelo filho. E ele continuou. E Jesus continuou falando por parábola. Verso 11 diz: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O pai tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Ele repartiu os haveres. É um pouco estranho se a gente for meditar, que o filho pede a parte da herança, enquanto que o pai está vivo, ele não tinha que dar nenhuma herança para o filho. Mas Jesus vem contando esta parábola
para chegar ao conhecimento de todos, que ele queria que chegasse ao conhecimento. Então, o filho pediu, o pai não negou, o pai concordou. Diz o verso, que o pai repartiu os haveres, o verso 13 diz: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Os jovens descabeçados, que quando pega algum valor que muito fácil, a intenção deles é sempre aproveitar a vida e gastar, aproveitar, vivendo dissolutamente. E isso ele saiu para fazer aquilo que ele desejava. E o pai repartiu os haveres, ele ajuntou e saiu. Aí nós vemos que esse filho, quando saiu, depois de ter consumido tudo, veio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. É interessante que Jesus, contando essa parábola para o seu próprio povo, ele diz que esse filho saiu e deixou o seu povo e foi para uma terra distante, para um outro país. E lá, ele gastando tudo que tinha, não tinha mais nada, e ele começou a passar necessidade. Aí nós vemos que ele se obrigou a fazer aquilo que ele não tinha vontade de fazer, que não era lícito ele fazer. No verso 15 diz, então ele foi, agregou aos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Uma outra coisa que eu acho admirável, Jesus está falando a respeito de porcos para o seu próprio povo, para os judeus. Porque para os judeus, porcos é um animal imundo. E aquele jovem que sai da casa de seu pai, onde ele tinha tudo, saiu, gastou, perdeu tudo, e começou a passar necessidade e foi guardar porcos, cuidar de porcos. Eu lidei com bastante porco do tempo que eu colhia bastante milho, por exemplo, criei. Então o porco é um animalzinho tem um cheirinho bem desagradável, embora tenha uma carninha boa, mas é um cheirinho bem desagradável. Então nós imaginamos que para os judeus, além de ser um animal imundo, era uma coisa bem desagradável, mas ele foi, é a única condição que ele tinha. E ali ele passava necessidade, mas estava cuidando daqueles porcos. Diz no verso 16, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Aí nós vemos que uma pessoa que não tem os pés no chão, não tem a consciência de estar bem na casa do pai, tendo tudo que é bom, saiu, perdeu tudo, gastou tudo dissolutamente, começou a passar necessidade, foi lidar com porcos, tratar de porcos, e ninguém lhe dava nada. E ele passou a comer comida com os porcos, mas ele caiu em si. Isso que eu acho muito importante. No verso 17, 18, nós vemos que ele caiu em si, viu a sua situação e lembrou da casa do pai, a fartura que ele tinha, como ele era uma vida maravilhosa que ele tinha com o pai, tinha toda a fartura, toda a alimentação, o apoio do pai, dos seus familiares, mas ele naquela necessidade, ele caiu em si. Então diz no verso 17, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ele caiu em si, viu a realidade, que estava difícil sua vida ali. E ele toma uma decisão muito correta. Aí nós vemos que uma pessoa, quando está no caminho errado, que toma uma decisão e volta arrependido, ele disse consigo mesmo, ele tomou a decisão, planejou e cumpriu aquilo que ele desejou. Diz no verso 18,
Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Veja o quanto que é importante o arrependimento. Quando nós pecamos, primeiro desagradamos a Deus. E depois a ofensa, aquilo que nós deixamos de cumprir com o nosso próximo, seja com o pai, seja com um amigo, seja com o irmão, seja com uma pessoa estranha. Mas quando nós praticamos o mal, primeiro nós ofendemos a Deus, porque o pecado é aquilo que desagrada a Deus. E ele reconheceu isso. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. É um reconhecimento que ele teve. E ele planejou tudo que ele ia falar para o pai. No verso 19 ele disse: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata como um dos teus trabalhadores. Isso ele estava apenas planejando que ele ia chegar para falar com o pai. Ele não ia chegar de qualquer maneira, chegar e o pai aceitava: fica aí, vai viver sua vida aí como antes, está tudo bem, você voltou, estamos contentes. Não, ele diz: vou confessar tudo o meu erro, eu pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. Aí ele toma a decisão correta. Ele planejou, levantou sua cabecinha e voltou para a casa do pai. Diz no verso 20: e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Aí nós vemos a atitude de um pai misericordioso, como Deus é tão misericordioso, que está sempre pronto a nos perdoar, nos dar todo o apoio, aceitar novamente como um filho amado. Aqui está apenas uma parábola, mas está tratando das misericórdias que Deus tem para com cada um de nós. Aí nós vemos a compaixão do pai. Eu fico imaginando assim, nessa parábola, quando esse filho partiu, o pai ficou olhando, até ele cobrir lá numa curva, num espigão, até dobrar. E seu pai ficou esperando. Por isso que essa parábola deveria se chamar o pai que espera. Eu imagino quantas vezes esse pai ficou olhando lá naquela curva. Lá o meu filho encobriu, nunca mais ouvi. Como ele está passando, como ele está? Mas quando ele volta, o pai está olhando lá naquele lugar e vê o filho vem. O pai saiu correndo, foi ao encontro do filho, do seu filho, abraçou e beijou, compadecido dele. Aí nós vemos a atitude do filho, o reconhecimento que ele planejou. Ele ainda chegou e confessou ao seu pai. Obrigado. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Tudo que ele planejou antes, ele vai e confessa ao pai. E o pai, no verso 23, ele diz: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Nós vemos completo perdão daquele pai perdoando o filho, não fazendo caso, de repente falando: filho, você já chegou mesmo? Olha, vai tomar um banho, vai tirar essa roupinha que está com mau cheiro de porco, vai se alimentar, você deve estar com fome,
Você já veio, já te perdoou. Vai, não, mas não foi isso. O pai mostrou completo perdão ao dizer: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, ponde um anel no dedo, sandália nos pés. Porque os empregados não usavam sandália nos pés, mas ele falou: ponha uma roupa nova, uma boa roupa, ponha sandália nos pés e um anel no dedo. O que me chama muita atenção é essa palavra, pôr um anel no dedo. Um anel no dedo simboliza um sinal de autoridade. Aquele filho não veio para ser como um dos trabalhadores, o pai lhe deu autoridade. Bom, por exemplo, é do conhecimento dos irmãos, inclusive o Neto, que gosta muito do livro de Gênesis, das histórias de José. José, quando interpretou o sonho de Faraó, está lá no capítulo 41 de Gênesis. Vamos pegar o capítulo, né, irmãos? Gênesis 41. Para nós ver alguns versículos lá. José, aquele prisioneiro, injustamente, mas ele não sabia, mas ele achava que o rei podia tirar ele de lá. Quando ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, ele disse para o copeiro: quando você estiver no seu posto de serviço, você faça menção de mim para o rei. José até pensava que o rei podia libertar ele daquela prisão, mas não era o tempo de Deus ainda, não tinha chegado o tempo de Deus. E isso ainda se passaram mais 2 anos, José na prisão. Passaram 2 anos. Quando José interpretou o sonho do rei, que ele saiu daquela prisão, e ele aconselhou o rei. Vamos ler do verso 37 em diante, 41, 37, que diz: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Faraó entendeu que José tinha o Espírito de Deus, um homem ajuizado, que deu todo o conselho para Faraó. Diz no verso 40: administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Aí o verso que me chama a atenção é esse: então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, e pelo vestir roupas de linho fino, lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Então o símbolo de um anel no dedo é um sinal de autoridade. Faraó deu toda a autoridade para José. A autoridade, quando vem de cima, vem de Deus para um servo dele na terra, beneficia não somente um povo, uma nação, mas muitos povos, muitas nações, como José foi abençoado e abençoou o Egito, os seus familiares, que foram sustentados em toda aquela fome que veio por 7 anos, e ele serviu de bênção, até para nós, nos nossos dias de hoje, o exemplo que dá de uma pessoa que é temente a Deus e que busca o reino de Deus e busca a justiça. Aí nós vemos alguma outra autoridade que também foi dada para o homem que não conhece Deus. Um outro homem que recebeu uma autoridade de um rei também é o Amã. O Amã recebeu a autoridade do rei Assuero. Vamos ver o livro de Esther.
Reis. O livro de Esther está antes de Jó. Amã era um agagita, um estrangeiro também que vivia no reino de Assuero, na Babilônia. Então acontece que ele recebeu a autoridade de Faraó para aniquilar os judeus, matar todos os judeus, porque os judeus não se curvavam diante de ninguém. E Mordecai foi odiado por Amã. E ele fez um plano de eliminar não somente Mordecai, mas todos os judeus que estavam naquela terra. Então ele diz do verso 7 em diante, 3:7. Esther 3:7 diz: no primeiro mês, que é o mês de Bizã, no 10º rei de Assuero, se lançou isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso, entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis não são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Aí o verso 9: se bem parece ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. O verso 10: então o rei tirou da sua mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: esta prata será tua, como também este povo, para fazer dele o que melhor for do teu agrado. Era o desejo de Amã eliminar todos os judeus que estavam no reino de Assuero. Mas aí nós vemos a intercessão de Mordecai, falando com Esther, falando com o eunuco passou a Esther e disse para Esther que jejuasse por 3 dias e orasse para que Deus intervisse em favor deles. E aconteceu que depois de 3 dias, a Esther foi falar com o rei. Ela disse, ainda que seja contra as leis, que ela não podia falar com o rei, ela podia ser morta, a ela chegar diante do aposento do rei. Mas ela disse, se eu perecer, pereci, mas vamos jejuar os 3 dias, vamos orar, vamos buscar a Deus. E foi o que aconteceu. E aconteceu que ao 3º dia ela se apresentou ao rei. Quando ela se apresentou ao rei, o rei estendeu o seu cetro de ouro. E ela foi atendida. Mesmo que era contra a lei, ela podia ser morta, mas Deus providenciou tudo. Esta é a autoridade que vem de Deus. Deus dá autoridade e cumpre tudo o que ele diz. Enquanto que Amã tinha autoridade do rei Assuero para aniquilar, matar todos os judeus. Era a autoridade apenas do homem e não de Deus. Então acontece que naquela noite Esther convidou o rei para um banquete de vinho. E o rei disse, faça o seu pedido, rainha Esther, ainda que seja metade do reino, se cumprirá, te dará a ti. Mas a Esther não estava no momento dela ainda fazer o seu pedido. Ela disse, venha mais uma noite, e assim, venha mais amanhã no meu banquete de vinho. E naquela noite o rei não conseguiu dormir, então ele mandou o eunuco que trouxesse livros históricos, que falasse a respeito do seu reino. O eunuco trouxe um livro que falava da história de 2 eunucos que se levantou contra o rei para eliminar o rei, tramaram de matar o rei. E Mordecai ficou sabendo daquela história e denunciou os 2 eunucos. O rei procurou saber que era verdade, então ele mandou enforcar os 2 eunucos.
E justamente naquela noite que ele não dormia, pediu para o eunuco que trouxesse um livro e leu essa história. Então, Assuero perguntou para o eunuco: e que recompensa foi dada para esse homem que livrou a vida do rei? Ele disse: nenhuma recompensa. Então o rei perguntou: quem está lá fora na porta? Tá, Amã? Manda ele que entre aqui. Amã entrou na presença do rei. Então o rei perguntou a Amã: Amã, o que se deve fazer ao homem a quem o rei deve honrar? O Amã se considerou consigo mesmo: que não seja outro a não ser a mim, que me deu toda a autoridade, né? Pensou consigo mesmo. Mas Amã disse: ó rei, que mande arriar o seu animal que você acostuma andar pela cidade e veste as tuas roupas de honra a esse homem e proclame, alguém que proclame diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deve honrar. Então o rei disse para Amã: Amã, não omite nenhuma das palavras que disse, vai e faça isso a Mordecai. Ele já tinha planejado de enforcar Mordecai. Aí nós vemos a ação de Deus em favor do seu povo. Amã teve que ir, fazer tudo que o rei ordenou. Ele vestiu Amã, pôs ele em cima do cavalo do rei e proclamou pelas ruas da cidade: assim se faz ao homem a quem o rei deve honrar. E saiu dali, foi para sua casa envergonhado, contou para sua mulher. Ela disse: ó, se já começou a cair diante do homem a quem você desejaria eliminá-lo, você não vai poder vencer ele. Ele marmente acabou de falar para sua mulher. Chegou o eunuco convidando o Amã para que fosse para o banquete da Esther. Amã teve que ir. Chegando lá, aí a Esther começou no banquete de vinho e o rei lhe perguntou: Esther, rainha Esther, faça o seu pedido, ainda que seja metade do reino ser dado. Acontece que Esther disse ao rei: se bem parece ao rei, se achei favor diante do rei, pela minha vida, pela vida do meu povo, nós vendidos como escravos, estamos para ser todos eliminados, mortos. Então o rei disse: mas quem é esse que planejou tudo isso? Aí Esther esclarece: esse mau Amã. Nós vemos o planejamento de Amã, que não veio de cima, não veio de Deus, mas veio do homem. Ele tinha recebido a autoridade para eliminar os judeus, enquanto que ele foi o eliminado. Os judeus puderam se vingar do povo que tramava tirar-lhes a vida. Então nós vemos essa autoridade. Então esse pai que dá ao filho, dispõe um anel no dedo, um sinal de autoridade. Nós vivemos em um mundo que é cheio de autoridade, uma menor, outra um pouquinho maior, outra maior, e essa autoridade, todas elas existem porque Deus ordenou que houvesse as autoridades. O capítulo 3 de Romanos fala a respeito das autoridades. Toda autoridade era procedente de Deus, para o bem daqueles que andam na verdade. Mas nós vemos que existem muitos abusos de autoridade. Jesus, ele tendo toda a autoridade, quando ele foi julgado pelo seu próprio povo, pelos judeus, pelo governador Pilatos, por Herodes, Pilatos achava que ele tinha uma autoridade, tanto para crucificar a Jesus, como para libertar. Jonas, leia para mim o Evangelho de João, capítulo 19, versos 10 e 11. Para ver que Pilatos, ele achava que ele era uma autoridade.
Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Eles não sabiam, ali estava a maior autoridade, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas Pilatos achava que ele tinha essa autoridade. Mas Jesus respondeu a verdade: nenhuma autoridade tem sobre mim, se não vier de cima. Nós vemos que toda autoridade que vem de cima para abençoar o servo dele aqui na terra, e isso vai beneficiar a muitas outras pessoas, sem se ele se exaltar, sem ele achar que ele é alguém tão importante, mas é uma autoridade que favorece a muitos, assim como José. Foi beneficiado o Egito, seus próprios familiares e muitos povos, porque a autoridade veio de Deus para José. Enquanto que o Naamã veio a autoridade do rei sem vir de cima, deu tudo errado para a vida dele. Jesus é a maior autoridade. Ele diz no capítulo 28 de Mateus, o verso 18: toda autoridade me foi dada, sobre os céus e sobre a terra. Ele é a maior autoridade. Se nós estivermos sobre a autoridade de Jesus, nós vamos ter uma vida como nós temos tido, de alegria, de prazer, estar sempre unido, clamando a Deus, orando, ponhando diante de Deus as nossas necessidades, as nossas alegrias, a nossa adoração, porque Deus tem sido gracioso, generoso, tem nos dado essa autoridade, esse privilégio. Como isso é bom, irmãos, como isso é maravilhoso, esperar no Senhor cada dia. Então, vou parar por aí nesta parábola, que, como disse, é a autoridade vindo de cima. Todos são abençoados, todos regozijam das bênçãos de Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos ter mais uma palavra de oração, assim eu estou encerrando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, porque o Senhor é um Deus gracioso, generoso, misericordioso para conosco. E como o Senhor tem sido tão bom para com todos aqueles que invocam o teu nome em verdade e justiça. Vemos os teus grandiosos feitos do passado, que foi registrado para a meditação nossa. Saber que o Senhor é o Deus que não deixa por esquecido dos feitos de bondade, de graça para com todos os teus santos. E essa palavra traz revelação para nós, para que continuamos firmados, ligado por esse tempo, Pai, e que a tua palavra venha abençoar a todos, para que todos nós sejamos confirmados cada dia na tua presença, Pai. Que nada desse mundo venha nos afastar da autoridade que o Senhor tem nos dado, de proclamar as boas novas do Senhor Jesus. E em nome de Jesus eu oro agradecido. Amém.